Geek. Eu sou o Elon e eu tô com mais uma resenha pra vocês. É uma resenha de um livro que tava um bom tempo parado na minha prateleira. Tá na minha prateleira, bonitinha, lá em cima deixa os livros para se ler, que eu ainda não li, lógico. E ele tava parado, eu tentei começar ele uma vez e não consegui. Aí o Frederico Lanzoni, ele chegou pra mim e falou, ó, tem como fazer desse livro aqui? Eu olhei, cara, acho que essa era o empurrão que faltava. O livro, pessoal, é A Canção do Sangue, de Anthony Ryan. É o primeiro volume da série A Sombra do Corvo, tá? Uma coisa que eu preciso falar é o esquema que esse livro é escrito, tá? Porque ele tem duas histórias. Tem a história interlúdio, né, que é um cronista que está levando Vaelin ao Sorna. É meio complicado falar o nome dele, tá? Que ele está sendo condenado por ter invadido um reino e ter matado Esperança. Esperança sendo uma pessoa, tá? Muita gente chama Vaelin como se fosse um xingamento de o matador de Esperança, o matador da Esperança. É engraçado isso. E em um momento Vaelin chega para esse cronista que está escrevendo, né, como será a execução de Vaelin. Na verdade não é nem uma execução, é um duelo que todo mundo tem certeza e sabe, né, que Vaelin vai perder. Então é uma execução. Eles estão contando, ele está contando, ó, o condenado entrou, a gente pegou o barco. E eu comecei a perguntar pra ele, é verdade que você fez isso? É verdade que você fez aquilo? É verdade que você fez aquilo outro? A Vaelin vira assim pra ele e fala, olha, não é. Uma das coisas que você falou até que tá certo, né? Que eu fiz isso mesmo, mas os outros tá meio errado. Você quer que eu conte uma história pra você? Só que esse cronista, ele também é um historiador. Ele sabe quando ele tem uma história legal nas mãos. Ele pede pra Vaelin contar a história dele. A história dele começa com o pai. O pai dele, eu não lembro o nome. Mas, detalhe pessoal, é aí que a história vira, tá? Tira essa parte de cronícia e a gente começa na história do próprio Vaelin. Do pai dele o levando, pequenininho ainda, para a casa da Sexta Ordem, tá? Nesse reino existem 6 ordens. Todas elas obedecem à fé. E o que é a fé? É a religião deles. É uma religião muito boazinha. Se você não está com a gente, você está errado e você precisa ser condenado à morte. É basicamente isso. Existem 6 casas. Cada uma representa uma coisa. Eu não vou saber todas de cabeça, tanto porque o livro não fala. Mas as que valem a pena falar, se eu não me engano, a Quinta Ordem, a casa da Quinta Ordem, que é baseada na cura, tá? Todo mundo que quer ser curandeiro vai para a Quinta Ordem, obedecendo, logicamente, somente a fé. A fé eu não consigo explicar direito para vocês, pessoal. É a segunda vez que eu tô gravando, porque a primeira eu tentei explicar a fé, eu não consegui. Então vocês vão ter que ler o livro para conseguir entender ela. E a casa da Quarta Ordem, que eu diria que a Quarta Ordem são a Inquisição da fé. Tipo, ou você segue eles que promovem a lei de ou você segue a gente ou você merece morrer. Já a Sexta Ordem é o exército. Lembrou muito os paladinos, naquele sentido de somos guerreiros que servimos uma ideologia. E Vaelin vai para a casa da Sexta Ordem. Lá ele já aprende que nada vai ser fácil mesmo. E ele aprende a lição mais importante. Ele não tem mais família. Ele não tem mais pai. A mãe dele já tinha falecido. Só que ele aprende que todas as pessoas da ordem agora é a família dele. Ou são a família dele. Eu sempre me confundo em português, gramática de português, pessoal. Desculpa. E aí a história se desenrola. A história é relativamente parada, porque é muito de Vaelin indo para um lugar, treinando e mostrando como é que é o treino dele. Existem momentos que ele faz um intercâmbio com a casa da Quinta Ordem, que aí o livro pega um pouquinho de ação, que fica bem legal. Existe também outro momento que esses momentos existem com certa frequência no livro, que são os testes. A cada 6 meses, 1 ano,
existe um teste na casa da Sexta Ordem, que é basicamente um teste de sobrevivência. Mas tem algumas variáveis diferentes. Tem um teste que eles são deixados em um lugar, bem longe da casa da Sexta Ordem, e eles têm que se guiar de volta, em um tempo mínimo. Outro teste, eles têm que sobreviver uma semana naquele lugar. Vão, deixam ele no lugar, ele fica lá e depois vão vir buscar ele. Só que ele tem que sobreviver. O problema é que praticamente não tem comida. Pessoal, eu realmente não consigo dizer nada. Vocês têm noção do que é nada mesmo? Eu tô me sentindo muito perdido, porque o livro é grande, o livro é grosso, o livro é... vocês conseguem ver, ele tem uma grossura considerável. E mesmo assim, tudo nele, tudo é importante. Cada detalhezinho dele, você consegue pensar em... Não digo nem pensar, cada detalhe dele é levado lá pra frente. Então eu vou contar algumas coisas... Sim, vou contar uma coisinha que é de importância extrema. Que você não entende isso. Ele só vai contar lá pra depois, na metade do livro, talvez ainda, né? Você começa a entender isso um pouquinho depois. Entender perfeitamente é só no final. Mas eu vou falar pra vocês por quê. Não é um spoiler tão grande assim, não é algo que você não vá chegar a essa conclusão, e é algo que permeia toda a história. Na verdade, é o nome do livro, né? É a canção do sangue. Existem pessoas que o sangue canta. E não é algo simples. Cada pessoa tem uma canção diferente. Às vezes elas se repetem, mas elas têm aptidões. Como, por exemplo, uma garota da Casa da Quinta Ordem, ela tem aptidão com a cura. E não é no sentido de ela encostou na pessoa, ela cura. Não, é no sentido dela olha para a pessoa e fala, você tem isso, eu consigo identificar que você tem isso, tem essa doença, ou seu machucado tem certa infecção, e eu sei quais são os ingredientes necessários para eu fazer uma cura para você. Não é algo mágico, é mais uma aptidão nata. No caso de Vaelin, logicamente não, né? Vocês vão entender. É uma aptidão para batalhas. Ele tem um sexto sentido para brigas assim que... são maravilhosos. Nossa, gente, é horrível, que eu não tenho muita coisa para dizer. Vou dizer só mais uma coisa, uma única coisa, que é o joguete que Vaelin é. Existe uma coisa... Tô falando coisa muito, né? Desculpa, pessoal. Existe algo que acontece no livro que Vaelin vai até o rei, o imperador, né, dele, fala, eu queria sua ajuda. Eu falei, tá bom, eu ajudo. Um motivo, só que você vai ter que me obedecer. Vaelin achou que era coisa pouca. Ele simplesmente se transforma num pau-mandado. Tanto que durante vários trechos do livro, na minha cabeça eu estava indo Vaelin, pau-mandado, Sorna. Eu estava lendo ele desse jeito, porque ele não tinha uma voz, ele não falava, eu quero fazer isso. Ele não, mandaram fazer isso, vou fazer. Mandaram fazer isso, vou fazer. Mandaram fazer isso, tá errado, eu não vou gostar de fazer. Tá, tudo bem, eu vou fazer. Ele me lembrou muito o... Putz, agora me pegou. Eu não lembro o nome dele. O cavaleiro das flores do Senhor dos Dinossauros. Que ele sabe que tá errado, que vai dar merda, só que mesmo assim ele faz. A diferença é que o Vaelin Elson eu acho que tem um pouquinho mais de estilo. Pra finalizar, pessoal, que vocês viram que não tem como eu contar muito da história, sendo que ela também só se desenrola lá pra depois na metade do livro, eu vou contar a parte que eu mais gostei. No primeiro teste de Vaelin, o teste da corrida, que é aquele que eu falei pra vocês, você está num ponto muito longe da Casa da Ordem, você tem que voltar em, acho que dentro de 2 dias, Vaelin encurralado. Ele sente uma flecha, pá, batendo na árvore atrás dele. Ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa, ele ia morrer. Ele era horrível em arco e flecha, naquele sentido de, se ele tentar atirar com algum arco e flecha, ele erra. Certeza, ele às vezes ou outra ele acerta num alvo, mas é meio complicado pra ele.
E é aquele tiro que ele acerta. Mas não é aquele tiro que ele acerta simplesmente porque, precisa acertar. É aquele tiro que ele olha, eu sinto que eu devo atirar pra lá, porque ele não tinha visto o alvo. Ele simplesmente atira e pá, na garganta do oponente dele. É engraçado porque descreve a primeira morte de Vailin. Primeira vez que ele matou alguém de verdade. Ele percebe que ele não gostou muito disso. Frederico, essa resenha que você pediu. Você comentou comigo que esse livro é tão bem escrito quanto o Guerra dos Tronos. Eu diria que até mais, por causa que o autor ele meio que te respeita mais que o autor do Guerra dos Tronos. Mas até aí a opinião própria é minha. Muito obrigado por ter feito eu ler isso daqui. Eu tô louco pra continuação que vai lançar daqui a pouco. Vai lançar com uma capa um pouquinho diferente, tanto que eles vão relançar esse livro aqui com uma capa um pouquinho mais trabalhada, mais um padrão. Pessoal, se vocês gostaram da resenha, curte, compartilha aí embaixo. Se tem outro livro que vocês querem resenha, eu vou dar um feedback, vou falar pra vocês se eu vou fazer a resenha ou não, tá bom, pessoal? Pessoal, até a próxima!